Olá, seja muito bem-vindo a mais uma meditação da Palavra de Deus. Dentro do nosso propósito está escrito. Hoje, dia 28 de janeiro de 2025, e nós vamos ler no Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 21 até o versículo 43, dando continuação à leitura de ontem, quando o Senhor Jesus tinha passado de barco para o outro lado do mar da Galileia, e chegando lá ele foi expulso pela população daquele lugar chamado Gadara, e o Senhor Jesus tomou um barquinho novamente e voltou e atravessou o mar da Galileia novamente. Então é sobre isso a nossa leitura de hoje. E você já pegou a sua Bíblia? Vamos lá? Abra aí no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. O título dessa leitura é A Filha de Jairo e a Cura de uma Mulher. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, lembra que nós falamos? Ele foi até Gadara, libertou aquele homem que vivia endemoniado, totalmente fora de si, e que clamava de dia e de noite, ameaçando as pessoas, se cortando com pedras e morando nos sepulcros, ou seja, nos cemitérios. Aquele homem foi liberto pelo Senhor Jesus. E naquele momento a população daquela terra se dirigiu ao Senhor Jesus e disse assim, começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Lembra o que aconteceu? O Senhor Jesus expulsou daquele homem uma legião de demônios. Os demônios entraram numa manada de 2.000 porcos e imediatamente precipitaram aqueles porcos em um despenhadeiro, se lançando no mar. E por conta desse prejuízo financeiro, as pessoas daquele lugar não deram importância ao fato do Senhor Jesus ter libertado um homem que sofria há anos, terrivelmente possuído por demônios. E daquele momento em diante, aquele homem foi liberto, se ofereceu para ser um seguidor do Senhor Jesus, porém Jesus aconselhou a ele que voltasse para casa e desse testemunho do que Deus tinha feito por ele. Sendo assim, aquele homem se tornou um discípulo do Senhor Jesus naquela cidade onde todas as outras pessoas o expulsaram de lá. Muito forte, né? Então, assim, esse é um resumo da meditação de ontem. Acho que agora você já pegou a sua Bíblia, né? Vamos lá, então. Versículo 21, a filha de Jairo e a cura de uma mulher. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi Jesus com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, entre a multidão, e tocou na sua veste. Ouvindo, sim, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já estar curada
daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês como a multidão te aperta? E dizes: Quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver a quem isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e seja curada deste mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse a ele: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, cujo nome era Jairo, tá? Que foi dado no início do texto, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, ela dorme. E riam-se dele, Quer dizer, riram do Senhor Jesus dizer que a menina não estava morta, estava dormindo, porque eles tinham certeza que a menina estava morta. Versículo 40. E riam-se dele, porém ele, tendo feito a todos sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita, cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. E disse que lhe dessem de comer. Ou seja, ressuscitou a menina e ainda orientou os pais que dessem de comer a menina. Imagina, a menina estava muito doente há dias ou meses, não sei quanto tempo ela estava doente. Provavelmente não estava se alimentando mais, estava muito fraca, veio a falecer. E o Senhor Jesus, chegando lá, na casa desse homem, né, cujo nome era Jairo, que fala lá no versículo 22 que o nome dele era Jairo, o Senhor Jesus disse: Olha, dá de comer a essa criança. Que bênção, né? Somente até aqui. Muito, muito longa essa leitura, né? Já vai dar 9 minutos. Nós estamos aqui com uma meditação desafiadora, porém é uma história assim tão emocionante, né? Que ela fala por si só. Eu gostaria de pontuar algo que me chamou a atenção agora, que eu nunca tinha, confesso para vocês que eu nunca tinha prestado atenção nisso. A mulher, a primeira mulher que estava doente com o fluxo de sangue e que colocou dentro do seu coração uma fé tal que ela disse assim: eu não preciso nem falar com ele não precisa orar por mim, ele não precisa nem olhar para mim, nem se dirigir a mim. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu creio que eu vou ser curada. Olha que fé, gente. Que fé é a fé dessa mulher. E diz a palavra de Deus que 12 anos ela padecia com essa enfermidade, sofreu muito na mão dos médicos, gastou tudo o que tinha e não conseguiu
nenhuma melhora, muito menos a sua cura. Mas quando ela colocou dentro de si essa fé, ela disse assim: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. E assim aconteceu. E quando o Senhor Jesus se dirige a ela, o que que o Senhor Jesus diz para ela? Mulher, vai em paz, a tua fé te salvou. Isso é muito forte, gente, porque a gente vê que o Senhor Jesus ele trabalha na nossa vida de acordo com a nossa fé, né? Deus trabalha de acordo com a fé de cada um. Muitas vezes o Senhor Jesus falou assim: seja-te feito conforme creste, né? E aqui ele falou para essa mulher: filha, a tua fé te salvou. Olha o Senhor Jesus tão carinhosamente chamando ela de filha. Muito forte, né? E você lembra que o primeiro que chegou e fez um pedido para o Senhor Jesus foi esse homem chamado Jairo, que era um dos principais na sinagoga, creio. Ele era como fosse um fariseu, né? Ou um escriba do templo, a gente não sabe exatamente, mas diz que ele era dos principais da sinagoga. E eu creio que esse homem deve ter ficado um pouco desapontado com a intervenção dessa mulher, porque eu acredito que ali demorou um pouco, né? O trajeto do Senhor Jesus, porque ele parou, ele perguntou quem foi que me tocou, ele procurou por ela se apresentou, ela se justificou, o Senhor Jesus deu atenção a ela, e eu fico imaginando como estava o coração de Jairo, pensando assim: meu Deus, está demorando. A minha filha está morrendo. E no momento que talvez ele está ali tendo esses pensamentos negativos, justamente chegam conhecidos dele, que provavelmente sabiam, né, que ele estaria ali no meio da multidão, porque ele deve ter relatado que ia procurar o Senhor Jesus. E esses homens dizem para ele: olha, não incomodes mais o mestre. A tua filha está morta. Agora, nada mais pode ser feito. E o Senhor Jesus, quando ouve essa afirmação, o Senhor Jesus tranquiliza Jairo e diz: não temas, crê somente. Olha que lindo, né? Quantas vezes na palavra de Deus, Deus fala para a gente: não temas. Muito forte, né? Imagina o Senhor Jesus falando para você hoje: não temas, crê somente, né? Eu acho que só essa palavra aqui já valeu a meditação de hoje já. Duas palavras. Filha, a tua fé te salvou. Muito forte. E a sua fé, como está? Em alta? Em baixa? Como está a sua fé hoje? Pense. O Senhor Jesus falando para aquela mulher: filha, a tua fé te salvou. É a mesma coisa que o Senhor Jesus quer falar para nós. Tudo depende da nossa fé. Não sei qual é o problema que você está enfrentando, né? No caso de Jairo, era uma enfermidade de uma pessoa da família, a filha dele. E no caso daquela mulher, era uma enfermidade dela mesma, no corpo dela mesma. Então, eu não sei se você que está assistindo esse vídeo, talvez nesse momento você está passando por um problema semelhante. Talvez é uma enfermidade no seu corpo. Ou talvez é uma enfermidade da parte de alguém da sua família e isso está preocupando você. Fica com essa palavra que o Senhor Jesus falou para aquela mulher: filha, a tua fé te salvou. Qual é a tua fé? Jesus pergunta para você hoje: qual é a tua fé? Algumas vezes o Senhor Jesus falava assim: o que queres que eu te faça? Né? Quando ele chegou para o cego, né, ele falou: o que você quer que eu te faça? O Senhor Jesus está perguntando para você hoje: o que você quer que eu te faça? Fala com ele, abre o coração com ele. E quando o Senhor Jesus falou para Jairo: não temas, crê somente. Essa palavra aqui é a chave
para que a gente possa vencer os nossos problemas, para que a gente possa vencer as nossas enfermidades, os nossos medos, as nossas preocupações. Imagina o Senhor Jesus entrando naquela casa e todo mundo chorando. A criança morreu, imagino que a mãe da criança era mais desesperada. Qual a mãe quer ver a sua filha morrer com 12 anos de idade? Então, algo que eu falei que eu nunca tinha reparado, né? Aquela mulher, ela sofreu 12 anos com uma enfermidade e a filha de Jairo tinha 12 anos. 12 anos, né? Muito forte, né? Tem coisas na Bíblia que são meras coincidências e outras não. Outras, elas ficaram escritas aqui em detalhes para que a gente preste atenção. Não é verdade? Ao final de 12 anos de sofrimento, aquela mulher foi curada. Ao final de 12 anos, aquela menina morreu. Mas mesmo a menina tendo morrido, ainda havia esperança. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus estava ali. E eu não sei qual é o seu problema. Talvez seja um problema antigo. Talvez esse número 12, 12 anos, está falando com você aí no seu coração agora. Talvez você diga assim, eu também tenho um problema que está levando 12 anos. Uma enfermidade que eu estou em tratamento sem cura, sem resultado, indo sempre a pior, como diz aqui no texto sagrado. Porém, o Senhor Jesus te diz, não temas, crê somente. E quando o Senhor Jesus chegou ali e disse assim, por que vocês estão chorando? A menina está dormindo. Você vê como é o ser humano, né? As pessoas estavam chorando porque a menina morreu. Mas quando o Senhor Jesus disse que a menina estava dormindo, ao invés deles terem fé e crer, eles começaram a rir e debochar do Senhor Jesus. Como é o ser humano, né? Talvez você enfrente essa situação na sua casa. Talvez há muitos anos você ora e busca de Deus uma resposta. Talvez você já ouviu alguém da sua família rir da sua fé. Talvez você já viu alguém da sua família debochar da sua fé. Na verdade, não fique triste, porque eles riram do próprio Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, para poder fazer o milagre, pediu para que todos saíssem dali. Porque na presença de pessoas incrédulas, Deus não pode agir. Quando todos saíram, o Senhor Jesus, somente ele, os pais da menina e seus 3 discípulos, né? Que diz aqui, somente Pedro, Tiago e João seguiram com ele nessa missão. Ele se dirigiu à menina, pegou a menina pela mão e disse, menina, se levanta. Ele não fez uma oração extensa, ele não ficou ali horas clamando a Deus para que Deus tivesse misericórdia. Pensa nisso. Ele apenas tomou uma atitude. Ele pegou a mão da criança e disse, levanta-te. Menina, levanta-te. E às vezes está faltando só isso da nossa parte. Eu me incluo também. Não pense que eu não tenho problema. Não pense que eu não me enquadro. E não pense que quando eu li aqui, esses 12 anos, não falou comigo. Porque falou. Falou comigo. Eu tenho uma situação. Mais ou menos 12 anos. Muito forte, né? E como que a gente pode se alegrar? Raquel, como que você se alegra dizer que você tem aí uma situação difícil que você enfrenta há 12 anos? Porque quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, quando nós temos a presença de Deus dirigindo a nossa vida, o tempo é só um detalhe. Porque a nossa fé, ela é tão firme, tão forte no Senhor Jesus, como era a fé daquela mulher que depois de 12 anos
ela ainda teve fé para dizer assim: olha, eu vou lá. Vou lá e vou tocar nas vestes desse homem. Eu tenho certeza que quando eu tocar nas vestes dele, se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. E Jairo, que foi atrás do Senhor Jesus, humildemente, mesmo sendo um homem de destaque na sinagoga, que poderia depois ser julgado, ser criticado, como acredito que foi, porém ele não deu ouvidos a ninguém, ele não teve dúvidas, ele tomou uma atitude. Ele foi procurar o Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus toma a menina pela mão e diz para ela: levanta-te, menina, levanta. Olha, eu vou ficar com essas palavras para a meditação de hoje, tá? Filha, tua fé te salvou. E essa palavra do Senhor Jesus: menina, levanta-te. Talvez você está aí desanimado. O Senhor Jesus está dizendo para você: não temas, crê somente, né? E se levanta. E em breve ele vai poder dizer para você: filho ou filha, a tua fé te salvou. Tá bom? Essa foi a nossa meditação de hoje. Relembrando, nós lemos Marcos, capítulo 5, versículo 21 a 43. Hoje é o dia 28 de janeiro de 2025 e amanhã nós estaremos aqui mais uma vez para meditar mais um trecho da Bíblia Sagrada, dentro desse propósito de 40 dias meditando a Bíblia Sagrada todos os dias, meditando no que está escrito. Amém? Até amanhã.